Ó, vou fazer o seguinte, então. Eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou abrir uns exemplos do que a gente tem feito, algumas coisas que a gente já fez, porque eu acho que isso aí vai, talvez, te ajudar muito, assim, te ajudar muito. É, a jornada do cliente, basicamente, a gente fala bastante até acho que a gente falou algumas vezes no curso, ou falou talvez em algumas falas que a gente deu por aí, mas a jornada do cliente nada mais é do que tu tentar se colocar no lugar do cliente daquela persona que tu definiu, daquele público, aquele nicho de mercado que tu definiu, e tentar simular ou mapear o que essa pessoa faz, ou por quais trechos ela percorre. E a gente usa essa ferramenta muito aqui na Dobra para criar uma experiência legal. É muito difícil a gente criar uma experiência legal do nada, assim. A gente tem que ser muito criativo, a gente tem que ser tipo assim, nossa, a gente tem que ser os caras mais criativos do mundo. E se a gente meio que força isso a acontecer de alguma maneira, com uma ferramenta, com um framework, alguma coisa do tipo, a gente meio que se obriga a parar e pensar isoladamente em cada etapa da jornada. E enfim, tá relacionado com o funil, mas enfim, deixa esse papo depois. Então, deixa eu catar aqui no meu computador um exemplo. A gente tinha uma bem simples, que eu queria até mostrar antes. Bom, eu vou mostrar primeiro direto uma que a gente tem aqui. Pode colocar minha tela no ar aí, Fel, por favor. Isso aqui é um documento interno nosso aqui de uma reunião que a gente teve ano passado, final do ano passado, que foi uma das reuniões que a gente fez, parou toda a galera do time da Dobra aqui para pensar na jornada do cliente. E, enfim, vou passar bem rápido dela aqui. Uma coisa legal, antes da gente fazer esse momento de brain mesmo, de pegar e começar a gerar um monte de ideia do que fazer para melhorar a jornada, para melhorar a experiência do cliente, a gente fez uma pesquisa com a galera, identificou dores, identificou coisas boas que acontecem, enfim, um monte de coisa. Então, só passar bem rápido aqui tem uns resultados de uma das pesquisas que a gente fez, mas não é isso que eu quero mostrar. Tem até alguns trechinhos da galera falando e tal. Não sei se Alcides, de repente tu não quer assumir, meu, aqui. Só deixa eu chegar na tela da jornada aqui. Alcides, explica um pouco pra galera o conceito aí, meu. Acho que tu manja bem mais aí pra falar disso. Ah, não, tranquilo. Na verdade, assim, esse conceito é um conceito que não foi a gente que inventou, ele já existe, assim, a gente só copiou ele do mercado e adaptou um pouco para a nossa realidade daqui. Mas a jornada nada mais é do que, por exemplo, isso que a gente já está conversando agora, no caso da Tainá, né? Desde a primeira vez que o cliente toma conhecimento que essa marca existe até o final, assim, e agora esse final não existe mais, né? O funil ele tá cada vez, né? A relação não acaba mais na compra, então essas etapas aqui, se a gente quiser alongar elas ali, esses quadradinhos aqui até o infinito, a gente poderia. Mas aqui é mais para a gente conseguir pensar em todos os pontos de contato que a gente tem com esse cliente e olhar para esse caminho que ele percorre com a gente e tentar mapear e ter uma visão clara do que está acontecendo em cada momento, sabe? Pode passar aí, Dudu, que eu acho que a lógica é basicamente essa, né? E aí, o que acontece nesse caso? Quando a gente passa e olha para o cliente especificamente, esse exemplo pode ter passado, Dudu, mas o grande lance é assim, ó. O que acontece aqui, ó? A gente para e é um exercício muito de empatia mesmo, de se colocar no lugar das pessoas que estão consumindo com a gente. E ajudou muito no nosso caso, por exemplo, aquela pesquisa que a gente enviou antes. Então, ali o Dudu mostrou milhões de insights sobre a, a experiência dos nossos clientes. E aí, em cima daquilo, a gente pegou e conseguiu definir isso daqui. O que é isso, basicamente? Então, a gente define ali em cima, né? Você está vendo as etapas. Então, dentro das etapas da jornada do nosso cliente aqui na Dobra, a gente definiu que existe ele conhece a Dobra, né? Ele não conhecia ainda, ele começa a conhecer. Aí depois ele navega no site, aí ele não compra, ou ele compra, e aí depois que ele compra, ele espera essa carteira chegar. Aí essa carteira demora para chegar, geralmente. E aí depois ele recebe essa carteira. Aí depois que ele recebe, tem um momento pós-compra que a gente conversa com ele, aí depois tem um outro momento que é a reciclagem, e aí o ciclo meio que ele continua, assim, né? Que é quando reciclagem aqui no caso é quando o cliente manda a carteira de volta para a gente. Então, a gente escolheu essas etapas aqui para mapear. É óbvio que existiriam outras, mas a gente definiu que essas aqui seriam as mais importantes. E aí, dentro de cada etapa, tem algumas coisinhas que são importantes para a gente considerar na hora de mapear também.
Aí olhando aqui já na primeira coluna aqui, né, as linhas, né? A primeira linha são as linhas de ações. O que são as ações? É basicamente os fatos, assim, as coisas que acontecem em cada momento dessa etapa. Então, por exemplo, no caso do Conheceu, ele precisou de uma carteira nova, ou ele pesquisou sobre carteira nova, ou ele estava cagando e viu um anúncio da Dobra no Instagram. Tudo isso são fatos que podem ter acontecido no momento que ele conhece a gente. A parte de baixo ali, depois de ações, a gente está falando de agentes. Nesse caso, os agentes, eles podem ser tanto pessoas físicas, né, quanto sistemas, assim, no caso, né. No nosso caso aqui, tem a galera que, por exemplo, dou um exemplo, tá? Quando ele não compra, ou ele vai para o atendimento, e aí são pessoas aqui no caso, né, que atendem ele. Mas antes aqui, ele descobriu a gente, tanto sendo pesquisando no Google, sendo recebendo o anúncio, o agente responsável por esse fato aqui dentro da jornada foi o time de marketing e growth, por exemplo. Então aqui a gente vai entendendo quem são os responsáveis dentro da empresa, nesse caso, para poder que estão relacionando com esse cara em determinada etapa aqui. Depois existe o objeto, que também é muito importante, que nesse caso aqui, o que o cliente está usando para se relacionar com a gente. E aí, como a gente é um e-commerce, basicamente é sempre um celular. No seu caso, de repente, em determinado momento aqui da jornada, pode entrar um espelho como um objeto ou qualquer outra coisa, sabe? Assim, então, isso aqui é só um nosso exemplo, depois é importante você trazer para a realidade. Sistemas são, por exemplo, o objeto é o celular. O sistema ali, no caso, são as redes sociais, na hora que ele conhece a gente, ou o próprio site que ele está utilizando. Então, que tipo de sistema que está envolvido também em cada etapa dessa. E depois vem a parte mais importante da jornada, que a gente considera, que são os pensamentos e os sentimentos. Tipo, o que está passando pela cabeça dessa pessoa nesse momento em que ela está tendo esse contato e o que ela está sentindo. Então, por exemplo, quando o cara acabou de conhecer, ele fala: caralho, que carteira diferente. O sentimento dele é: nossa, tô muito curioso para saber como que é esse negócio, parece papel, nossa, que loucura. Aí, de repente, ele tá navegando no site, experiência de navegação é ruim, pois é difícil chegar onde eu quero. Tô confuso, a sensação dele é confuso, ele não tem tanta estampa no site que ele não tá conseguindo escolher a estampa que ele quer. Então, é um sentimento ruim aqui, ele te colocou vermelhinho para os sentimentos bons e verde para os sentimentos ruins. A gente fez isso para todas as etapas, bem se colocando no lugar mesmo, e com base nas respostas que a gente recebeu das pesquisas, qual seria, mais ou menos, o sentimento e o pensamento que está passando aí pela cabeça desse usuário, né, de modo geral, óbvio, né, vai existir as exceções, claro, mas no modo geral, basicamente é essa experiência que a gente tem, esses são os momentos que a gente tem. E aí, olhando para a jornada de usuário da Dobra, claramente a gente consegue ver que a navegação no site, a frustração ele de não ter comprado, possivelmente por não ter encontrado a estampa que ele queria, ou se perdeu em tantas estampas. A espera por receber a carteira e a demora na entrega são os nossos pontos horríveis, assim, não horríveis, mas são os pontos que a gente mais tem que se preocupar. São as coisas que estão acontecendo com a gente, que o nosso radar aqui tem que ficar ligado o tempo todo para tentar resolver isso de certa forma, sabe? E isso de uma maneira, e fica muito organizando dessa forma, fica mais visual, assim, fica bem fácil da gente olhar e saber qual que é o nosso problema ali que a gente tem que resolver, sabe? Aí, beleza, você fez esse mapeamento, a gente tem um outro momento também, que é de sair um pouco da análise e ir para ação. E é isso aqui também super adaptado, a gente meio que quase. Esse aqui eu posso considerar que a gente criou, esse framezinho aqui, que é o seguinte: a gente pega lá voltando lá para as etapas, né? A gente classifica as emoções desse usuário de acordo com cada etapa. Então, por exemplo, aqui no Conheceu, ele estava feliz, então a gente vai colocar uma bolinha aqui mais próximo da carinha feliz. Navegação no site estava ruim, então essa bolinha vai para o outro lado. Então, aqui é só para a gente ter um termômetro, né, de emoções desse cliente em determinado momento aqui da jornada, e depois disso a gente pega, tá, então o que eu já faço hoje que é legal, né? Então vamos nos exaltar aqui, né? Vamos valorizar aquilo que a gente já vem fazendo, e que a gente entende que é importante. Depois, quais são as principais dores e problemas
em cada etapa dessa, mesmo nas etapas, inclusive, que tá tudo verdinho ali, vai ter dor e problema, sabe? Pode ter certeza. Então, vai ter chance de melhorar de alguma forma. E depois o que a gente pode fazer baseado no que a gente já faz, baseado nos problemas e nas emoções que estão acontecendo, e especificamente nesse momento da jornada, o que a gente pode fazer de legal?